convidar a todos para fechar os olhos, com a finalidade de alcançarmos uma melhor e mais rápida concentração. Mestre Jesus, nesse momento lhe pedimos que haja paz, equilíbrio e plena harmonia entre todos nós. Pedimos também que a bênção da cura seja dada a todos os que se encontram enfermos e que o conforto e o consolo divino cheguem às famílias e amigos dos que foram separados de seus entes queridos pela desencarnação deles. Então vamos todos nos envolver em muita luz e pedir que os nossos amigos benfeitores espirituais que nos acompanham em todas as reuniões, que iluminem e intuam a nossa amiga e colaboradora da nossa casa, doutora Thelma Guarizi, que hoje nos falará sobre o tema transtornos psíquicos, que, por sinal, tem sido algo recorrente em nossos dias, né? Que possamos todos nos mantermos atentos e receptivos para absorvermos esses ensinamentos e então podemos inseri-los em nossa prática diária, tanto em benefício próprio, como em benefício de alguém que nos seja próximo, que eventualmente esteja necessitando de um apoio, de uma palavra amiga. Tenha uma boa exposição, Thelma. Que assim seja. Mas está fechado. Microfone fechado. Seu. Abri aí. Seu microfone, então. Dulce, tem como liberar por aí? Não, agora foi. Ah, liberou. Tá. Bom dia a todos. É para a gente sempre, né, uma alegria estarmos juntos. Para mim, né, tenho que agradecer a oportunidade de poder estudar um pouquinho mais e hoje o que a gente vai conversar, como diz o Dalton, né, falar em transtornos psíquicos. Acho que a gente nunca viveu um momento, né, em que todos, acho que absolutamente todos nós aqui, encarnados nesse planeta, estamos vivendo, né, situações de um grande desgaste, vamos dizer, né, emocional. E aí, quando a gente fala disso, né, o que são esses transtornos e o que a nossa doutrina, né, a doutrina espírita nos traz de alento, de instrução, nos orientando nesse sentido. Como diz o Dalton, né, quem nunca, né, nesse momento, se sentiu, de alguma forma, né, tocada, até mesmo transtornada emocionalmente. E isso a gente, sem dúvida, né, sabe que cada um de nós percebe de uma maneira as situações, sejam as situações boas, as ruins, né, durante a nossa vida. E esse conceito, né, de como cada um percebe essas situações e a ponto de muitas vezes provocar uma perturbação e, sem dúvida, trazendo prejuízo, né, seja para nós mesmos, para aqueles que convivem conosco, seja na nossa casa, no nosso ambiente profissional. Essas situações, então, que levam muitas vezes, né, cada um de nós nos desequilibrarmos, mas lógico que em algumas pessoas isso acaba tomando uma amplitude muito maior, né? Se a gente for ver o que a Organização Mundial da Saúde conceitua, né, de transtornos psíquicos, mentais, são as condições, então, caracterizada por situações, né, mórbidas no modo de pensar, assim como no humor, as emoções, alterações no comportamento, associadas, então,
muitas vezes a angústias e chegando às vezes até deteriorar todo o funcionamento psíquico de uma pessoa. E são muitos os transtornos psíquicos que a gente conhece, cada vez mais, né? A depressão, por exemplo, que é tida por muitos como o mal do século, o pânico, sempre lembrando, e a gente vai chamar a atenção disso, que essas situações, elas, lógico, podem ser ocasionais, pontuais, mas muitas vezes elas passam a ser persistentes na vida de uma pessoa. E por isso, né, que a gente chama de transtorno. A bipolaridade, né, as oscilações de humor, então aquela pessoa que oscila de euforia para depressão, o chamado TOC, o transtorno obsessivo compulsivo, a esquizofrenia como doença, e muitas vezes nós vamos ver uma certa confusão, né, uma distorção de quadros psíquicos realmente e de quadros espirituais. O próprio autismo, né, o quanto aumentou a incidência, então não só pelo diagnóstico, mas sem dúvida os estudiosos, né, apontam para esse crescimento grande. E a ansiedade, que essa, né, é muito difícil dizer quem de nós, em algum momento, não fica ansioso, né, seja pelo que for. E aí a gente pergunta, né, o que provoca, o que causa, qual a causa desses distúrbios e qual a relação em termos físicos, psíquicos e espirituais. Sem dúvida, a medicina hoje, a medicina moderna, ela vai aos poucos incorporando a questão, a gente até já falou disso em outros temas, a questão espiritual e principalmente no que diz respeito aos transtornos psíquicos. E isso abre, sem dúvida, nem uma janela, né, uma porta, seja para a medicina, para os médicos, e seja para os pacientes. E aí vários são os questionamentos, né? Do que causa, do que leva uma pessoa a sair do seu estado que a gente pode chamar de sanidade mental para uma anormalidade, né? Quais são as causas e quais são os sintomas e tratamentos? É isso que a gente hoje junto vai tentar, né, esclarecer um pouquinho. E não há dúvida que, além dos fatores físicos e psíquicos, existem questões espirituais que muitas vezes, né, acaba sendo esquecida pelo médico, por aquele que atende o paciente. E a gente fala muito disso, né, da importância dos nossos pensamentos, da nossa sintonia, né, de mantermos nosso pensamento elevado, e muito por conta disso, né, será como né, que os espíritos desencarnados, por exemplo, podem interferir no comportamento mental de qualquer um de nós aqui encarnados, né? Ainda uma outra questão, a relação entre obsessão e loucura. O que nós vamos ver, então, o que a doutrina espírita nos traz de conhecimento nesse aspecto, né? E como é que a gente pode analisar esses transtornos mentais à luz da doutrina espírita? Então, nós sabemos, sim, né, que todos nós, espíritos encarnados que estamos aqui, nesse planeta que ainda é de provas e expiações, e, portanto, vivenciamos, né, no atual momento, talvez mais do que nunca, todos nós aqui nessa nossa existência, situações que nos perturbam, né, o equilíbrio. E sim, e a gente sem dúvida é influenciado tanto positiva como negativamente. E daí a importância do nosso pensamento.
Então, tanto os espíritos superiores, sem dúvida, podem influenciar-nos, nos ajudar, e por isso é importante que a gente se mantenha nessa vibração elevada. E o contrário, né? Quando a gente baixa a guarda, quando a gente vibra e pensa de uma forma mais negativa, a gente acaba sim abrindo espaço para espíritos inferiores também poderem interferir. E muitas vezes, né, essa interferência negativa, ela pode transformar, né, a vida daquela pessoa, a pessoa pode ficar subjugada por aqueles espíritos inferiores e causando, né, até uma paralisia, uma perturbação na vida da pessoa e uma própria paralisia da sua vontade própria, né? E é isso que a gente chama de obsessão. Dr. Bezerra de Menezes, nesse livro, né, A Loucura sob um Novo Prisma, ele fala que muitos casos de obsessão foram tratados como loucura e recebendo diagnósticos errados e muitas vezes tratamento não eficazes, porque no fundo se tratava de uma situação de obsessão. E aí a grande importância, né, a grande responsabilidade, seja do médico em considerar isso, e hoje a gente tem, né, vários médicos espíritas, isso sem dúvida tem enriquecido, né, a medicina convencional, e de outro lado, nós, inclusive, né, trabalhadores de uma casa espírita, a importância da gente ter em mente essa diferenciação, né, de uma doença, que ele chama de loucura moral, e a loucura psicológica. E aí, com o conhecimento, né, da doutrina espírita, a gente passa a ter essa compreensão mais abrangente, né, da ligação entre nós, espíritos encarnados, e os desencarnados. E ainda, né, nesse sentido, considerar a questão de nós mesmos influenciarmos um, né, na sintonia do outro. E por isso a gente deve, né, cuidar muito para isso, né, para saber em que ambiente, em que situação a gente se encontra, e porque realmente essas interferências acontecem. E nos extremos, né, nos casos mais graves, muitas vezes a pessoa começa a ficar prisioneira mesmo, de situações negativas, de espírito inferiores, e isso a ponto de paralisar a vida da pessoa. Ela não consegue mais pensar por ela. E a gente aceitar essa correlação, né, entre as alterações cerebrais e orgânicas com as questões espirituais, isso sem dúvida abre um grande horizonte para a gente olhar então de forma integral, considerando corpo, mente e espírito, né? Sem dúvidas, nunca deixando de reconhecer a importância da medicina, da terapêutica, e a gente vai falar disso várias vezes nesse sentido, né, de nem desprezar uma doença física, mas também não desprezar a questão espiritual. E aí a gente vê realmente todos os transtornos, né, a depressão que realmente cresce de forma, né, a gente diria até que assustadora, em parte porque se faz mais diagnóstico, sem dúvida, anos atrás, né, muitos não consideravam e a pessoa sofria uma vida inteira com isso. Então, tanto mais diagnóstico como maior espectro dos sintomas. Então, um estado depressivo ele pode variar de inúmeras formas, né?
Quem de nós nunca, em algum momento, se sentiu, né, mais triste, mais para baixo? E aí, nesse momento, então, que a gente está passando, na verdade, a humanidade toda, né, passando, mas muito se fala desse vazio existencial, né, quando a gente se afasta dos valores realmente importantes, a gente acaba ficando muito mais vulnerável. Então, é diferente isso que a gente fala, né, de momentos depressivos, isso é legítimo, mas no momento em que isso passa a ficar muito grave, né, então é a gravidade dessa depressão que vai constituir um transtorno. Então, é natural a gente, né, um dia estar mais para baixo, no outro chegar até estar mais eufórico, e nem por isso é um transtorno, uma bipolaridade. Então, uma linha, né, que a gente pode dizer não tão tênue, mas que a gente tem que valorizar nesse sentido, né? Quando esse transtorno começa a fazer parte, né, persistente da vida de uma pessoa, isso tem que ser tratado, sem dúvida, tanto do ponto de vista médico e o que hoje mais a gente, né, é o nosso objetivo, de que maneira a doutrina espírita pode nos ajudar nisso. Então, quando as causas elas podem ser ditas tanto episódicas, né, temporárias, uma situação circunscrita. Então, por exemplo, aquela pessoa que teve uma perda grande e que não consegue lidar tão bem com aquela perda, e isso começa a causar, sem dúvida, um transtorno naquela pessoa. E mesmo a ansiedade, né, para enfrentar qualquer situação, de novo, né, a gente está vivendo um momento único e a gente vê quão diferente cada pessoa lida com isso, né? Algumas num extremo desprezo até da gravidade do que a gente está vivendo em termos de pandemia, e outras que acabam ficando realmente reféns, né, do medo, paralisando mesmo a vida. Então, isso é o que a gente chama de episódica, de temporária, diferente daqueles transtornos que a pessoa já traz ao nascimento, aquele espírito que já encarna com esse transtorno e vai levar por toda a vida, né? E justamente sabendo dessa existência, né, de outras vidas, para a gente que tem esse conhecimento da doutrina espírita, fica muito mais fácil. A Sueli Chagas, né, é uma grande pesquisadora espírita e ela chama muita atenção para isso, né, para os problemas que aquele espírito já traz de outras vidas e que vai carregar durante a sua vida toda. Ou seja, esse espírito é enfermo. E a gente sabe, né, que todos nós estamos aqui para evoluir, para melhorar, e a gente também já falou sobre isso, que a doença, ela acaba sendo um remédio para aquele espírito, ele precisa, né, vivenciar, às vezes, uma existência toda, justamente para melhorar aquela questão que ele já trazia. E aí, sem dúvida, né, não só ele, como todos os que estão ao redor. Então, todos nós, sem dúvida, estamos aonde devemos estar, né, pela nossa necessidade, que é diferente de cada um de nós para a nossa evolução. E aí, portanto, separar, né, esses transtornos mentais psiquiátricos severos dos transtornos espirituais. E aí a gente tem, né, por exemplo, a mediunidade e um transtorno psiquiátrico, ou mesmo a própria obsessão. Então, como é que a gente identifica e lida com isso? E mais ainda, né, aquele médico que não considera isso, ele sem dúvida muitas vezes vai
se frustrar, falhar no tratamento. Então, ele vai usar medicações para tentar camuflar, né? Diminuir os sintomas, mas, no fundo, aquela pessoa precisa muito também de um acolhimento espiritual. E aí, por isso que tantas vezes, né? Cada um de nós conhece mais do que uma pessoa que fica, às vezes, refém de inúmeros tratamentos, de medicações e não melhora. E aí, às vezes, o médico se surpreende porque alguém diz, né, que aquele paciente foi procurar um tratamento espiritual e de repente melhorou. Então, essas situações existem e são frequentes, e é importante, como a gente falou, né, tanto o médico considerar essa questão espiritual, como o contrário, né? Principalmente os trabalhadores de uma casa espírita considerar que existem doenças, sim, que têm que ser tratadas, né, com medicação e não só com o tratamento espiritual. Muitos casos, às vezes, né, de uma mediunidade não trabalhada, às vezes até não conhecida, ela pode ser simular um quadro até de esquizofrenia. Então, aquele espírito, aquela pessoa, né, que percebe a presença e a atuação de espíritos desencarnados, mas que não consegue trabalhar com aquilo. E não tem, sem dúvida, não tem nem uma teoria única que consiga explicar e justificar. Ou seja, o ser humano ele tem que ser visto, né, sob todos os aspectos biológicos, psicológicos, sociais, o meio em que ele vive, né, espirituais. Então, tudo isso junto tem que ser considerado. E muitas vezes a ansiedade, o estresse, o medo, sentimentos, né, como o ciúme, a raiva, tudo isso vai refletir naquele corpo físico, podendo se tornar mesmo uma doença. O chamado transtorno obsessivo compulsivo, que a gente, alguns chamam de psicose consciente. Então, às vezes, aquela pessoa, ela tem consciência, né, da loucura que ela está fazendo, mas ela não consegue deixar de fazer. Então, né, várias coisas, aquela pessoa que antes de sair de casa tem que ir 10 vezes para ver se a porta fechou ou não, sai, volta e vai ver se está fechado, né? É, 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 são vários os exemplos, por exemplo, isso, somar números de placa durante o caminho, e a pessoa acha que se ela não fizer isso, alguma coisa vai dar errado. E muitas vezes isso são situações, né, também quem de nós, né, não tem a gente até brinca, eu tenho toque, não posso ver aquele quadro na parede torto que eu vou lá e vou arrumar. Mas muitas vezes isso torna aquela pessoa prisioneira, né? E prisioneira às vezes de influência espiritual. A própria bipolaridade, né? A gente já falou isso, quem de nós nunca, mas quando isso passa a ser o seu cotidiano, né, causa uma perturbação imensa. E aí várias questões a gente levanta, né? Espíritos perturbados, né? Desencarnados, espíritos inferiores podem trazer transtornos em nós, espíritos encarnados, né? Ainda, os médiums, a gente aprendeu, né, que na verdade a mediunidade é uma ferramenta, né? Todos nós temos de alguma forma, mas muitas vezes aquela mediunidade não trabalhada, ela vai fazer daquela pessoa muito mais refém dessa influência dos espíritos desencarnados. A própria predisposição de doenças, como a gente falou, trazidas já de uma vida passada. Outra questão, né? Obsessão e a auto-obsessão
que podem contribuir para um distúrbio psíquico. E muitas vezes algumas pessoas têm medo, né? Medo até de estudar a questão espiritual, porque realmente acha que os médiuns, por exemplo, eles vão sofrer mais influência. Então, vamos ver o que a gente encontra, né, de explicação sob a luz da doutrina espírita. A experiência, então, espiritual de cada um, ela, sem dúvida, ela pode alterar a dinâmica mental, né, do indivíduo, de cada um de nós, e se tornar, então, um problema. Então, por exemplo, ouvir vozes, ver pessoas, a pessoa que tem essa mediunidade e não conhece, não sabe lidar, às vezes ela realmente é tida, né? Como louca, porque ela não consegue separar. E a ponto até de levar, muitas vezes, então, o médico a fazer um diagnóstico de esquizofrenia e, no fundo, muitas vezes não é. Esses processos, então, obsessivos, eles podem acontecer de várias formas, né? O próprio toque, como a gente falou, pode ser essa investida de pensamentos de um espírito desencarnados, a fascinação e chegar até a subjugação, aquela pessoa que não consegue mais agir por ela passa a ter as suas atitudes conduzidas por um espírito que está obsediando. E se isso acontece, né, como é que se trata? Sem dúvida, medicamentos, a gente falou, é fundamental, né, a procura por um médico, e aí cada vez mais a gente começa a encontrar médicos com o conhecimento espiritual, que acabam tendo muito mais sucesso, e esses pacientes sendo tratados por inteiro. A psicoterapia, sem dúvida, né? E da mesma forma, a hora que o conhecimento técnico se alia ao conhecimento e, na verdade, a consideração do problema espiritual vai tornar aquele profissional muito mais apto e aquele paciente muito mais acolhido, com uma chance muito maior de sucesso no tratamento. E a doutrina espírita, né, também é uma forma de tratamento, através da reforma íntima, das orações, a gente sabe, né, o quanto isso é importante. Agora, de novo, né, é fundamental se diferenciar, né, porque muitas vezes também só se considera o lado espiritual e aquela pessoa tem um problema realmente, uma doença, uma patologia psiquiátrica e não é tratado, porque só se leva em consideração a questão espiritual. Então, quando nós reencarnamos, né, nós trazemos essa predisposição, sem dúvida, né, não só os problemas mentais, mas as doenças. E a família, a gente sabe, né, sempre vai reunir aqueles que precisam estar juntos, né, para o seu crescimento, para a sua evolução, e as doenças, elas acabam sendo sempre, né, não só pessoal. A gente pode dar o exemplo de o mal de Alzheimer, eu costumo dizer que eu acho que é mais difícil para a família, né, do que para o paciente. E aí, aceitando a necessidade disso, né, para a pessoa que está doente, para aqueles que estão em volta, sem dúvida vai ficar muito mais fácil passar por isso. Então, a gente sabe que o corpo físico é reflexo do corpo espiritual. E quando nós encarnamos, nós trazemos no nosso perispírito as cicatrizes das experiências passadas em outra vida. Isso eles chamam hoje de fisiologia transdimensional, que é justamente considerar, né, a fisiologia espiritual
na fisiologia do organismo de cada um de nós. Então, essa bagagem que a gente traz, né, de outras encarnações, elas vão refletir no nosso corpo físico e muitas vezes se manifestar sob a forma de doenças, e a gente sabe que, no fundo, essas doenças todas, né, elas, as doenças do corpo físico, elas são um filtro para o espírito. Então, no momento em que a gente aceita isso, fica mais fácil, né, não ver como um castigo, seja para a gente ou para aquela pessoa que está ao nosso lado. Entender a necessidade de passar por essa doença, seja ela mental ou não. E tudo isso, né? A natureza orgânica de uma doença, a gente sabe que tem sempre um fundo, né? Uma parte espiritual. E sempre, então, trazida de outra vida. Por isso que se fala que a doença é do espírito, né? Todas as experiências que nós passamos, elas são necessárias para o nosso crescimento. E aí, se considerar, né, a doença como a cura para o espírito. Então, o que o corpo físico está passando está filtrando, está melhorando aquele espírito. E entendendo isso, a gente vai conseguir ajudar, né, muito mais aquelas pessoas que estiverem com problema à nossa volta, ou seja, entender aquele mal, aquela doença. E quando a gente fala de doença, né, psiquiátrica, a gente sabe o quanto isso é difícil e é pesado, mas entendendo que é para a melhoria daquele espírito. Né? A gente está aqui de passagem, né? Essa nossa existência, a gente sabe que é muito pequena, né? Como espíritos eternos que somos. Então, considerar sempre, né, a dor, a doença, o mal, como um processo regenerador para o espírito, esse dreno salvador, ou filtro, como alguns chamam. E aí, de que forma que a doutrina espírita consegue ajudar muito, né? Através do passe, através da água fluidificada, das orações. O evangelho, a gente costuma dizer que é uma farmácia, né? Quando a gente precisar de um remédio, a gente vai lá, abre o evangelho e quantas vezes a gente fala, nossa, o evangelho hoje foi para mim. Na verdade, é para todos nós, né? A gente sempre vai encontrar ali, né, as palavras, né, de consolo, de ajuda. Então, realmente, nós que temos, né, esse privilégio de fazermos parte de uma casa espírita, e hoje ainda, né, nessa forma diferente, mas o quanto isso nos ajuda. A gente pode dizer que a casa espírita é um posto de orientação dos espíritos, né? E aí a grande importância de ser ética, né, no sentido de não interferir no tratamento médico, respeitar aquilo. Muitas vezes, isso eu já passei, né? Ali no atendimento fraterno, e é um exercício que a gente tem que fazer, no meu caso como médica, de não enxergar aquilo como médico. Mas é claro que a gente não consegue dissociar. No fundo, aquilo que a gente falou, se a gente conseguir unir esses conhecimentos, seja como médico, seja, né, como um trabalhador da casa espírita, a gente vai conseguir ajudar melhor. A doutrina espírita, sem dúvida, né? A gente sabe o quanto ela respeita a ciência. Infelizmente, ainda muitos não conhecem e acham que é o contrário, né?
que a doutrina espírita despreza de forma alguma, né? E ela é uma grande fonte do conhecimento, por isso a necessidade da gente estudar muito. Quando a gente vai buscar, né? Vocês imaginam a dificuldade que eu tive para conseguir pegar um pedacinho e resumir, porque a literatura hoje é tão rica, né? Nesse sentido, quando a gente vai pesquisar sobre qualquer coisa, e transtornos psíquicos, então, é muita coisa que a gente tem. Sem dúvida, a gente vai poder falar várias vezes, né, sobre, de uma forma mais especial. Eu diria que isso que a gente fez hoje é uma pincelada, né, dessa questão dos transtornos psíquicos. Mas, sem dúvida, o estudo disso já está ajudando e vai ajudar muito mais a qualidade de vida, né? Como a gente falou, da pessoa que está passando por aquela situação e da família, de todos os que estão ao redor. Essa frase, né? Para mim, na verdade, essas duas frases, né? Nós não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual, e sim somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Se a gente tiver isso em mente, a gente consegue passar muito melhor, né, por essas situações, por esses transtornos, e ajudar aquela pessoa né, que estiver passando por essa situação. Era isso, então, muito obrigada, né, por mais essa oportunidade de estudar mais esse tema tão amplo, tão especial e tão importante, né, nessa nossa experiência, então, humana que todos estamos passando. Muito obrigada. Posso fazer uma pergunta? Sim. Posso fazer uma pergunta? Pode fazer, não sei se eu vou saber responder. Não, é assim, né? Como você explicou, né, tão bem aí dos nossos transtornos. Mas tem também que a gente vê, né, o preconceito que que muitas pessoas, né, nós, me incluo nisso, quanto a esses transtornos psíquicos, né? Tipo assim, depressão. Ah, quem teve depressão vai ter de novo, né? Porque carrega essa sensibilidade. Mas é que nem você está falando, né? Nós temos que ver a nossa vida como seres espirituais, né? Porque nós também trazemos muitas sensibilidades de outras vidas, né? Então, trabalhar esse nosso preconceito quanto a essas pessoas com esse tipo de transtorno, eu acho muito importante também. Fica quase como um rótulo, né, que você põe na pessoa. Parece assim que a pessoa que teve isso nunca mais nem pode trabalhar na casa espírita, nem isso, nem aquilo, né? E isso também envolve a aceitação da pessoa quanto àquele transtorno, né? Que eu acho que é muito importante isso, porque tudo faz parte da cura, é isso? Sem dúvida, sem dúvida. Perfeito isso, né, Cecília? Porque, e a gente mesmo, né? Quantas vezes a gente, eu não estou bem, então, eu digo como trabalhadores, né, da casa espírita, e, preciso me afastar, quando muitas vezes a necessidade seria o contrário, né? E aí a grande importância da gente reconhecer isso, né? É como você falou, para a gente não rotular e saber o quanto é importante, né? Talvez, você falou, a casa espírita seja justamente o lugar ideal, né? Para as pessoas com um transtorno mais ou menos grave estarem, né? Serem acolhidas, e inclusive trabalhar, né? Então, concordo com você que é um preconceito e que todos nós carregamos, né?
Mais alguém? Ainda dá tempo. Se quiser colocar alguma coisa para a Thelma. Edu, não, eu só queria cumprimentar, dar mais uma vez os parabéns para a Thelma, né? Como a gente faz em todo final de exposição dela, né? Não tem como. E estava pensando aqui que, como foi colocado, né, essas reuniões, uma palestra dessa, com esses ensinamentos, que a Thelma falou que é muito material, mas ela resumiu muito bem, e de uma forma bastante objetiva, né? Numa reunião presencial, como tínhamos antes, seria somente para aquelas pessoas que estavam ali e ficaria ali, né? Hoje, um ponto favorável dessas reuniões virtuais é que elas ficam gravadas, temos o acesso pelo YouTube, né? Pelos canais, né? E podemos ver e rever quantas vezes acharmos interessante, acharmos necessário. Então é isso. Parabéns, Thelma. Muito, muito boa a sua palestra, a sua exposição novamente, muito bem resumida e objetiva, né? É isso. Pode fazer a vibração? Bom, então vamos todos respirando profundamente. Vamos movimentar um pouco o nosso corpo, né, para nos acomodarmos adequadamente. Fechando os nossos olhos, respirando profundamente. Vamos preparar nosso corpo, nossa mente, para unidos recebermos todos os benefícios da espiritualidade. As bênçãos divinas que estão sempre à nossa disposição para o nosso equilíbrio físico e mental. Então vamos deixando a nossa mente unir e liberar do nosso coração todos os bons sentimentos, para que unidos forme uma grande luz. E esta luz será direcionada pelos nossos amigos espirituais até onde os nossos pensamentos enviarem. Então vamos envolvendo nesta luz todos os profissionais da medicina, todos os enfermeiros, todos os cuidadores, todos aqueles que estão beneficiando e ajudando quem está com esses problemas físicos, mentais, que estão na linha de frente desta situação pandêmica que vivemos. Que esta luz envolva todos eles, levando coragem, levando saúde, levando todos os bons sentimentos, recuperando todos os sentimentos benéficos para cada um deles. Vamos envolvendo também nesta luz todos os doentes, para que eles recebam neste momento o estímulo adequado para se cuidarem, para recuperarem a saúde, para aceitarem suas doenças. Vamos envolvendo também nesta luz todos os governantes, vendo o nosso planeta como uma irmandade, para que estes governantes cuidem
dos seus povos, para que cada cidadão do nosso planeta receba nesse instante estas luzes, que o seu coração se encha de esperança, que sua fé em Deus seja revigorada, seja aumentada. Vamos agora vibrando pelo nosso país, para que possamos cumprir a nossa missão de pátria do Evangelho. Vamos vibrar pelas nossas cidades, pelos nossos vizinhos, pelos nossos amigos, por aquela pessoa que sabemos estar necessitando nesse instante destas energias. Vibrando também por nossa casa de oração, para que logo possamos voltar às nossas atividades. Vibrando também pelo nosso caderno virtual, para que cada nome ali escrito possa receber o que for necessário para a sua recuperação. Vibrando pelo nosso lar, pelas águas que temos em nosso lar, destinadas aos nossos tratamentos. E vamos vibrar por nós mesmos, para que tenhamos forças de lutarmos contra as nossas imperfeições. E ainda nesta mesma concentração, vamos deixando o nosso corpo relaxado. Vamos deixar nesse instante que a nossa mente vá até aquele doce olhar do nosso irmão Jesus, que nos olha com tanto carinho, com tanta indulgência, entendendo nossas fragilidades, estimulando as nossas virtudes. Vamos assim deixando o nosso coração se unir a de Jesus, formando ali um intercâmbio e deixando que esta luz fique em nós, faça parte de nós. E assim, com a mente e o corpo preparados, vamos pedindo aos nossos amigos espirituais para nos darem o passe virtual. Muita luz. Graças a Deus. Agora plenamente recompostos, abastecidos, vamos acompanhar a prece final que o Sr. Valdomiro fará para nós. Que assim seja. Fortalecido e amparado que estamos, vamos agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, agradecendo a espiritualidade, agradecendo a nossa irmã Thelma por esses ensinamentos, essas explicações. Vamos agradecendo a todo quem participou conosco nessa reunião, pedindo a Deus, a Jesus, que nos ajude a pôr em prática todos os ensinamentos que guardamos em nossos corações, em nossos pensamentos, e que nós possamos levar a tudo que nos rodeia.
com a graça de Deus, do amor de Jesus, que nós estejamos uma boa semana, que no próximo domingo nós estejamos reunidos em nome de Deus, de Jesus, da espiritualidade novamente. Graças a Deus, que assim seja. Só lembrando que domingo que vem, por ser Dia das Mães, nós não vamos ter a reunião. Então, fica para o outro domingo, dia 16, da próxima reunião. Ok? Boa semana a todos. Bom domingo. Tchau. Obrigada. Tchau, gente. Boa semana. Boa semana. semana. Boa Boa semana. semana. Bom domingo a Um todos. abraço.